momento para lamentos. E agora vamos começar efetivamente a nossa aula. Quem mandou aqui recado o Henrique manda aqui, o Henrique do bairro Gutierrez manda um bom dia para vocês e para mim também. Muito obrigado pela atenção e pela educação, senhor Henrique Soares Vilaça. Moçada, então a gente vai dar prosseguimento às nossas apresentações. Deixa eu abrir aqui, segunda série. Vocês viram, vocês assistiram, eu vi que algumas pessoas assistiram a videoaula lá sobre o Napoleão Bonaparte. Eu comecei a falar e disparei a falar. Eu ia fazer um vídeo de 5 minutos, o vídeo ficou em 20 minutos. Enfim, eu espero que, se vocês tiverem algumas dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar aqui enquanto eu estou abrindo aqui o trabalho. Cadê o trabalho, gente? Revolução Napoleônica, Trabalho de Revoluções da América. Tá abrindo aqui. Nós já tivemos duas apresentações na semana passada, que foi Luiz e Luma, falaram sobre a independência dos Estados Unidos, a Luana Cristina e Laura falando sobre a Guerra Civil Americana, e aí Gabriela e Ana Gabriela vão falar da Revolução do Haiti, depois a Raíssa e Carol vão falar das independências latino-americanas, e o Henrique e o Vinícius vão falar dos libertadores da América. Moçada, é o seguinte, antes das apresentações da Ana... Gabriela e Ana Gabriela, vocês estão aí? Estamos. Beleza. Quem que vai compartilhar a tela? Eu. Beleza. Antes das meninas apresentarem, o seguinte, moçada, eu queria tratar com vocês um assunto muito importante sobre a questão dos Estados Unidos que nós abordamos na última aula. A gente vai ter uma aula mais específica sobre isso e tal, mas eu acho muito interessante a gente pensar em termos comparativos a história do Brasil também, porque havia um consenso no Brasil de que o racismo no Brasil era mais brando. E por que eu estou falando especificamente do racismo? Porque o racismo está totalmente vinculado à história do século XIX nos Estados Unidos. E como assim está vinculado? É porque uma questão central relacionada à questão dos africanos foi a Guerra Civil, a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão só começou por causa da questão abolicionista, porque o Abraham Lincoln era abolicionista, ele queria a abolição da escravidão, enquanto a parte sul dos Estados Unidos não queria a abolição. Então, houve aquela treta, e aí entrou na Guerra Civil, que foi uma guerra sangrenta, quase 1 milhão de pessoas morreram naquela guerra. Estima-se que entre 600 e 900 mil pessoas tenham morrido na Guerra Civil Americana. Bem, e depois que acabou a Guerra Civil, as questões não se resolveram, porque a Guerra Civil, na prática, terminou em 1865. E a abolição da escravidão só foi efetivada, então, a partir desse ano. Acontece que, após o fim da Guerra Civil, houve as leis segregacionistas, né? As leis racistas, ou as leis Jim Crow, que prevaleceram até 1960. E aí, depois de 1960, acabaram as leis segregacionistas e começaram outras práticas para tentar criminalizar a existência dos negros. Eu disse na última aula, se eu não tiver dito, eu direi agora, e se eu já tiver dito, eu vou repetir. Assistam um documentário chamado 13ª Emenda. O que é a 13ª Emenda? Eu já falei disso. Sim ou não? Já. Eu acho que já. Eu já assisti. Já. Ótimo. Então, a 13ª Emenda é uma emenda constitucional que fala sobre a abolição da escravidão. Mas tem um detalhe lá que é o seguinte, não pode mais utilizar o trabalho africano ou afro-americano como escravo desde que ele não tenha cometido crime. Ou seja, no final das contas, então, houve encarceramento em massa para a utilização do trabalho escravo dos afro-americanos. Bem, com essa história toda, aí a gente teve a situação lá do George Floyd, né? O assassinato do George Floyd. A gente ia falar disso, porque a gente não tinha terminado, lembra? Sim, terminaram. E a Laura ainda ia falar disso. É verdade. A Laura tem que falar, gente. É verdade. Perdão. A Laura tá aí? A Laura tá aqui. Tá.
Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, deixa a Laura falar e aí depois eu complemento, então. Você tá... Quem estava compartilhando o PowerPoint? Era a Luana. Mas Eu hoje é ia, a Laura que vai. Ah, tá. Então, eu ia deixa a Laura compartilhar compartilhar. aqui, gente, Aí mas ela... o computador não tá. Meu computador tá sem internet. Será que Ô, você pode compartilhar, Lu? Luana. Oi, Luana. Bom dia. Luana Mondaglio. Oi, Luana Oi, vou Mondaglio. tentar, peraí. Beleza. Gente, a Luana é a pessoa, a expressão, é a objetivação da filosofia de boísmo. Vocês já ouviram falar na filosofia de boísmo? A filosofia de boísmo é aquela filosofia que expressa as qualidades ontológicas da pessoa que está sendo de boa. Então, de boísmo é ato ou efeito de estar de boa. Então, a Luana está sendo de boa. Não, tudo bem. Eu vou ver aqui se eu compartilho para você. É porque, assim, meu computador não tá pegando a internet. Eu não sei por quê. Tô tendo que usar meu celular aqui, gente. Desculpa. Isso é Mercúrio retrógrado. Sério mesmo. Como assim? Sério? Que isso? É por causa que quando Mercúrio está retrógrado, na astrologia, né? Tipo assim, a tecnologia dá muitas falhas, a internet fica ruim. Que doido. Sério. Assim, eu não consigo explicar muito bem, não, porque eu vi por alto e depois não pesquisei. Mas tem muita coisa a ver. Pra Por quem isso que tá acredita. todo mundo assim, né? Ninguém tá com internet, tá tudo assim. Não, e outra, eu não sei como é que está o estado de... Esse Mercúrio me pega. Nossa, eu não sei como é que está o estado de espírito de vocês, mas tem dia que é melhor que outro, né? Mas eu estou tentando me manter o máximo ocupado possível para não ficar pensando muito nas coisas, porque, pelo amor de Deus, esse Mercúrio, ele está também me travando como pessoa. Tá me afetando diretamente. Ah, isso aí. Nossa Deus. E aí, quando chega, por exemplo, mais tarde, e aí a gente vê os números da pandemia, aí eu falo, oh meu Deus do céu, não é possível. Ô Luana, a Luana tá aí, Luana? Não foi, não? Não, agora tá indo, agora tá indo. Foi? Foi. Daqui 3 segundos vai aparecer. 3, Foi, 2, já apareceu 1. pra mim. Já apareceu para vocês, então para mim não tá aparecendo ainda, porque a minha É conexão que não tá tão boa. eu não tinha aberto porque eu pensei que era a Laura, daí demorou um pouquinho, mas agora foi. Beleza, foi. Coloca aí, coloca Então, no... tá bom. Né, vou continuar. Eu acho que esse PowerPoint eu já tinha falado, né? Só recapitulando que a QQQ surgiu depois da Guerra de Secessão, como uma consequência, porque os sulistas americanos eles não estavam satisfeitos com a abolição da escravidão e eles começaram a perseguir os negros e eles atacavam, perseguiam, matavam eles e enfim, pode passar, Lu. Lu? Já passei, não foi, não? Deve estar vindo. Acho que não. Ô, Luana, você consegue colocar no modo de apresentação? Eu acho que No parece... meu já tá falando que já tá no modo de apresentação. Ah, então o meu tá travado. Não, acho que não, mas... Tá. E eu já passei o slide também. Tenta apertar a edição. E aí? Ó, gente, é o Mercúrio da Raíssa aí trabalhando, gente. Todo mundo aí que falou Chocado. mal.
Tá vendo que eu falei acho que a semana a Raíssa estava revelando o segredo da humanidade? Gente, tô chocado com o tanto de revelação que teve hoje. Spoiler Agora apareceu. da humanidade. Viu? Então, continuando, o KKK, ele era um movimento de extrema-direita pelo fato de ser um movimento supremacista, né? Onde eles achavam que os brancos eram melhores que qualquer outra pessoa, e eles estavam perseguindo os negros. E, enfim, teve 3 fases dessa organização. A primeira fase... sumiu o PowerPoint. Acho que você parou de compartilhar. Gente, não sei o que tá dando então, porque eu tô compartilhando e tô na apresentação. Ô, meninos, vocês mandaram para mim? Ah, tá entrando, Lu. Tá rolando, Lu. Deixa eu ficar com um backup aqui. Deixa eu entrar aqui na... Deixa eu pegar aqui, segunda série. Não deu, não? Peraí, deixa eu ver se deu. Não. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui o processo. Taraná. Eu tô vendo esse treco. Luana mandou. Eu tô vendo também. Mas tá no modo... A gente tá vendo, na verdade... O que a gente tá vendo? O que é isso? É um PowerPoint online? E o gabarito também. Letra B e letra E. Já sei a resposta. Já sei a resposta. Olê. Ô, Luana, deixa eu tentar compartilhar aqui. Tá abrindo aqui, tá em 0%. Tá em 0%, não é possível. Deixa eu ver aqui se vai dar certo aqui. Habilitation Edition. Pode descompartilhar aí, viu? Deixa eu ver aqui. Meninas. Beleza. Tá rolando? Deixa eu Tá ver aqui rolando. Aqui. Eu acho que você estava aqui. As 3 fases. Isso. Então, teve as 3 fases de atuação dessa organização. A primeira, que foi de 1865 a 1871, que foi intensa violência no Sul. E nisso foi logo depois da guerra, onde eles criaram e começaram a atacar os ex-escravos que ainda moravam no sul do país. E essa fase acabou que quando o Clan Act, quando eles perceberam que estava tendo toda essa violência e tal, a galera que não queria que isso acontecesse, que era abolicionista, que defendia... porque eles perseguiam até os brancos que defendiam a abolição da escravidão. Até os brancos que defendiam os negros, eles perseguiam também. E nisso, eles decretaram o Clan Act, que meio que negava, meio que falava que o que eles estavam fazendo deveria ser proibido. E nisso, essa primeira fase acabou. Aí a segunda fase foi de 1915 a 1940, isso já foi no século XX, foi o maior poder do KKK. Eles chegaram a ter quase 4 milhões de seguidores, e nisso os judeus foram perseguidos, não foram só os negros, eles expandiram essa supremacia, essa violência, e assim, é uma loucura que chegou a nesse ponto, ser tantas pessoas
até 4 milhões. Eu acho isso muita loucura, porque isso vai contra os direitos humanos, sabe? E agora a terceira fase é de 1950 até hoje. O enfraquecimento do KKK. Por quê? Surgiram movimentos a favor, né, de defender os negros. Hoje em dia a gente vê vários movimentos, movimentos sociais para essa coisa de igualdade entre os negros e os brancos. E nisso a KKK enfraqueceu e hoje ela é conhecida como uma organização terrorista. E é isso. Pode passar. Viu? Antes de eu falar do George Floyd, né, e da atualidade em relação a esse tema, eu vou comentar aqui algumas outras coisas sobre o KKK que eu achei importante, que um dos líderes da KKK, ele era judeu. E quando ele foi descoberto, ele foi expulso da organização e ele se suicidou. E então, assim, é uma loucura como eles sentiam vergonha e como essas coisas, essa supremacia branca era totalmente idealizada na organização. E como a gente tem que perceber que, às vezes, por exemplo, o líder era judeu e eles estavam perseguindo os judeus. Então, assim, era uma loucura. E também que eles se reuniam de madrugada na floresta, né, com aquelas capas, eles cobriam os rostos, eles colocavam a cruz em chamas, e eles se reuniam na floresta para fazer rituais secretos, eles levavam negros, eles queimavam negros lá, era, assim, horrendo, e felizmente essa organização enfraqueceu hoje em dia, e é uma loucura, sabe, gente? Realmente a gente tem que lembrar dessa organização para nunca mais acontecer. E agora, falando da atualidade de George Floyd, né? Todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo. O Black Lives Matter nos Estados Unidos e todos esses movimentos. Porque, igual eu falei quando eu morei nos Estados Unidos, né? O racismo ainda existe. E principalmente no Sul. E em Houston, Texas, o George Floyd foi assassinado. Não teve, realmente, quem assistiu o vídeo sabe, não teve motivo nenhum. Ele morreu asfixiado, ele estava falando que ele não conseguia respirar, ele estava pedindo pro policial dele não asfixiar ele, parar de tocar nele, que ele não estava conseguindo respirar. E mesmo assim o policial continuou e ele morreu lá naquela hora. E depois da divulgação do vídeo, né, com essa globalização que a gente tem hoje na internet e tal, no mesmo momento todo mundo ficou de cara, ficou abismado com essa situação e foi para as ruas. E é isso que a gente está tendo, os protestos antirracistas nos Estados Unidos, e até influenciou o Brasil, né, que a gente teve também contra a violência policial, um protesto lá em São Paulo, na Avenida Paulista, semana retrasada, eu acho. Então, é muito importante que a gente entenda que a opressão dos negros, ela não pode ser aceitável. Somos todos humanos, somos todos filhos de Deus, temos amor no nosso coração, e eu acho que essa é a ideia que os protestos antirracistas estão falando, porque eles estão, na maioria dos protestos, são protestos pacíficos. Eles só querem igualdade, eles só querem respeito, eles só querem ter acesso aos direitos humanos. É isso, pode passar. Os protestos, né? Coloquei umas fotos aí para vocês dos protestos atuais. Pode ir passando. Mais fotos, né, gente? Nessa foto aí na direita era no Trump Tower, que é um prédio lá nos Estados Unidos com o nome do Trump, que ele fica lá com os funcionários dele, ele construiu após a eleição dele. E o povo foi protestar em frente ao Trump Tower, porque realmente, vocês que sabem, né, a Luísa falou do Trump também, ele não é muito apoiador desse movimento. E aí eles foram lá protestar para o presidente, reclamando de tudo que está acontecendo, da violência policial e do racismo contra os negros. É isso, gente. A gente
É isso. Muito bem, Laura. Olha só, a Laura falou uma coisa muito legal, que é a questão dos direitos humanos. Olha só, a gente passou pelo movimento iluminista, a gente falou sobre o movimento iluminismo, que uma das questões, das pautas do iluminismo, é justamente a questão da igualdade de direitos. Porque o iluminismo é um movimento contrário ao antigo regime. E o antigo regime se baseava numa sociedade estamental e de privilégios, em que algumas classes sociais, alguns estamentos da sociedade tinham mais direitos que o outro. Quer dizer, os outros não tinham direito algum, né? Então, o clero e a nobreza tinham lá os seus privilégios, recebiam impostos, não pagavam impostos, enfim. E o restante da galera trabalhava e pagava imposto e não tinha igualdade jurídica. E aí, a partir do movimento iluminista, que surgiu a ideia dos direitos humanos, que todo mundo deveria ter acesso aos direitos humanos. E aí houve as revoluções burguesas. Houve a Revolução Francesa, houve a Revolução Inglesa, houve a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, mas houve ainda pessoas, etnias, grupos que não foram incluídos. Então, se por um lado o iluminismo ele atendeu a muitas promessas da burguesia, por outro, ele não foi capaz de incluir todo mundo. Ele não incluiu os negros, não incluiu os indígenas e por aí vai. Então, o iluminismo, ele mostra o seu limite. As meninas, a Ana Gabriela e a Gabriela, vão mostrar, por exemplo, o que aconteceu lá no Haiti. E por que a Revolução do Haiti é tão emblemática para a gente compreender que as promessas iluministas, a gente pode gostar do sistema que a gente tem, enfim, isso a gente não vai entrar nesse mérito. Mas o sistema capitalista que nós vivemos hoje, o sistema burguês que nós vivemos hoje, que foi engendrado, que foi criado ali nessas revoluções burguesas, ele teve limites. E um dos limites é justamente a dificuldade de integrar grupos que não estavam ali na pauta da inclusão. Então, direitos humanos para quem? É para todo mundo? É para as mulheres? É para os negros? É para os indígenas também? É para os asiáticos? Ou é só para os homens brancos? É só para um tipo de classe? É um tipo de pessoas, tipo de grupo, né? Bem, uma outra questão importante é que na semana passada, na verdade, aconteceu um caso em São Paulo que um policial ajoelhou também no peito de um jovem, né, que estava pilotando uma moto sem carteira. Quando ele viu a polícia, o policial mandou ele parar, aí ele tentou fugir, não conseguiu, caiu da moto, aí veio o policial, pisou no pescoço dele também, e ele desmaiou. Eu esqueci o nome desse jovem, eu acho que é Fernando. Mas então ele desmaiou, aí depois ele acordou, e aí depois de acordado, deram uma gravata nele, aí ele desmaiou de novo, e aí eles colocaram esse jovem no camburão desmaiado, né? Tem vários vídeos, inclusive, aí na internet dessas práticas que os policiais fizeram na semana passada. Ou seja, o movimento, que é um movimento tão comovente que surgiu nos Estados Unidos a partir da morte de George Floyd, ele ganha eco no Brasil de forma muito limitada, porque a mesma violência que, no final das contas, acabou desembocando na morte de George Floyd, ela é praticada também aqui, mas talvez ela consiga comover menos do que comove se vier dos Estados Unidos. Então, é um ponto importante para a gente pensar. Enfim, é isso. Meninas, parabéns, trabalho maravilhoso, sensacional, fruto de muita pesquisa, há sinais e evidências explícitas de vocês dedicaram tempo coletando imagem, texto, informação e por aí vai. Então, isso é muito importante. Esse é o objetivo final que eu, como professor de História, quero trazer para vocês. É que vocês, a partir de um conteúdo histórico específico, vocês consigam extrapolar suas análises, vocês consigam analisar o mundo que está em volta da gente e, sobretudo, ter muito cuidado com as informações pesquisadas, na organização dessas informações e na comunicação dessas informações. Se eu puder contribuir de alguma forma para que vocês se tornem bons comunicadores, boas comunicadoras, bons comunicadores, e, sobretudo, consigam comunicar informações corretas, fundamentadas,
eu realizei meu trabalho como professor de história, porque esse é o meu objetivo. Não é ensinar um conteúdo específico, não é ensinar determinadas datas e nomes e fatos, não. É você ter ferramentas para compreender o mundo de forma qualificada. É isso. Então, agora a Ana Gabriela vai compartilhar a tela dela com a gente para começar a apresentação sobre a Revolução no Haiti, que é um dos meus assuntos favoritos na história da Revolução no Haiti. Ana Gabriela, você está aí? Oi, tô aqui. Vou compartilhar. Beleza. A Laura acabou aparecendo ali. Foi? Beleza, já está aparecendo. Foi. Tá bom. Bom, antes da gente entender a Revolução no Haiti, a gente precisa considerar alguns antecedentes. Porque o atual Haiti, ele se encontra na atual ilha São Domingos. E esta ilha, em 1492, ela foi colonizada, passou a ser colonizada pelos espanhóis. Porém, o interesse da Espanha estava mais voltado ao México, porque eles tinham descoberto metais preciosos. Com isso, se abriu portas para a colonização francesa na ilha, porque corsários franceses, né, os piratas, eles se refugiavam nessa ilha. Portanto, em 1697, a Espanha cedeu a parte ocidental da ilha para a França. E aí a parte ocidental passou a ser chamada de Saint-Domingue, que é o atual Haiti. Só por curiosidade, né, a parte oriental é a atual República Dominicana. E aí, então, o Haiti, né, foi uma colônia francesa, foi a colônia mais rica. Lá foi adotado um sistema de plantation. Então, eram vários latifúndios voltados à monocultura, utilizando mão de obra escrava africana, principalmente o cultivo de cana-de-açúcar. O Haiti, ele produzia cerca de 40% do açúcar do mundo. E é isso. Espera aí. Deu problema aqui. Bom, e a sociedade no Haiti, ela era dividida basicamente em 3 classes. A menor parte da população era dos brancos de origem francesa, proprietários de terra. Tínhamos também os mestiços. Eles tinham mais poder do que os escravos, porque, por serem filhos de proprietários de terra com escravas, eles tinham acesso à educação, formação militar, e muitos tinham até terras. Entretanto, a maior parte da população era de escravos, cerca de 85%, que correspondia a mais ou menos 500 mil pessoas. E eles viviam com escassez de alimentos, doenças, então um estilo de vida bem ruim. E durante todo esse momento surgiu, né, a Revolução Francesa, lá na metrópole. E os proprietários de terra no Haiti, eles aproveitaram da Revolução Francesa, né? Eles tentaram implantar os ideais da Revolução Francesa na colônia, porque eles queriam maior autonomia política, né? Eles queriam a independência da metrópole para atender aos próprios interesses. E aí, eles trouxeram esses ideais para a colônia, e os escravos, eles também quiseram, porque, né, eles queriam o fim, né, a abolição da escravidão. Então, a Revolução no Haiti, ela foi inspirada pela Revolução Francesa. Os escravos, eles queriam o fim da escravidão, e os negros libertos, eles queriam igualdade de direitos.
Então, a Revolução teve início em 1791, quando um líder, Toussaint, ele, junto com escravos e mestiços, eles fizeram uma rebelião, expulsaram colonos, mataram muitos, né, que se recusaram a deixar as terras. Então, a colônia ela passou a ser dominada por um certo período de tempo pelos escravos. Então, toda aquela sociedade escravocrata começou a declinar. Entretanto, como a Gabi vai falar daqui a pouco, a abolição da escravidão ela só ocorreu formalmente 3 anos depois. Agora é a Gabi. Tá, então, Toussaint, ele foi o líder militar da Revolução, e aí eu vou contar um pouco da história dele. Ele nasceu em 1743, nessa colônia francesa de São Domingos, e ele era escravo também. Só que o que diferenciava ele dos outros é que ele sabia falar um pouco de francês e latim, e quando ele era mais novo, ele tinha supervisionado o trabalho de outros escravos na fazenda que ele trabalhava. Ele foi libertado em 1777, e é isso, ele foi o principal líder militar da Revolução. Pode passar, Ana. Tá. Então, como a Ana já falou, a Revolução começou em 1791 com uma guerra civil e eles foram apoiados por tropas espanholas e britânicas. Então, foi uma guerra muito sangrenta. No início, no ano seguinte, 1/3 da ilha já estava sob o controle dos revolucionários e em 1793 foi proclamado o fim da escravidão, mas só foi reconhecida pelo governo francês em 1794. E foi durante a República Jacobina, né, lá na França. Aí, aí Napoleão Bonaparte, em 1799, com o fim da Revolução Francesa, teve o início da Era Napoleônica. E Napoleão, ele queria restabelecer a escravidão nas colônias, porque ele precisava de dinheiro para financiar os seus exércitos e ele queria construir um Império Francês na América. Então, a Constituição para São Domingos foi assinada em 1801 e ele enviou um general que chamava Charles para restabelecer a escravidão e a lei francesa. Só que, obviamente, os escravos eles não gostaram disso e eles lutaram. Mas o general ele conseguiu algumas vitórias e ele, em 1802, ele conseguiu capturar o líder da revolução, que era o Toussaint. E aí ele enviou ele para a França. Tá, peraí. Após a prisão dele, um outro líder assumiu a revolução, que foi o Jacques Dessalines. A independência eles conseguiram conquistar em 1804 e ele se proclamou imperador. E aí foi declarada uma república independente e eles passaram a usar o nome indígena Haiti. Então, foi a primeira revolta... Essa foi a primeira revolta de escravos que foi bem sucedida no mundo e foi uma das poucas nações que conseguiu derrotar o exército napoleônico. Então, a independência do Haiti foi proclamada em 1º de janeiro de 1804 e o Haiti foi a primeira nação independente do Caribe. Agora eu vou falar um pouquinho. Oi. É porque o Haiti ele foi a primeira colônia da América Latina, né, a conquistar a independência, e foi a única colônia em que a independência foi acompanhada pelo fim da escravidão, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a abolição da escravidão, né, só ocorreu após a Guerra Civil, então muito tempo depois da independência. É isso.
Tá, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o Aimé, que ele era um político da negritude e ele escreveu várias obras sobre isso. Aimé, ele era um poeta, dramaturgo, e ele era um importante poeta surrealista no mundo inteiro. Ele escreveu uma obra que chama A Tragédia do Rei Christophe, em 1963. Essa peça conta a história de um ex-escravo haitiano, que é o Henrique, né? E ele se torna presidente em 1807 e se proclamou rei. E ele reinou até 1820. Essa obra, o rei, ele foi um exemplo perfeito para isso, porque ele lutou pela abolição da escravatura e pela independência do Haiti, e ele tramou contra o imperador e ele teve vitória e conseguiu se tornar rei. Então, foi uma conscientização política e social do público, e o rei era um exemplo perfeito para a obra dele. Tá, aí agora a Ana vai contar um pouquinho sobre isso aí. Bom, o Haiti, ele tem uma história importante por causa da revolta dos escravos, porém, o aspecto atual do Haiti é muito triste, porque é o país mais pobre do continente americano, cerca de 60% da população é subnutrida, e mais da metade vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, com cerca de $1 por dia. E, em 2010, foi alvo de um terremoto de alta magnitude que deixou cerca de 1,5 milhão de desabrigados, cerca de 300 mil mortos. E depois que o Haiti conquistou a independência, depois passou a ser um império, durante muito tempo foi governado por ditaduras. E diante dessa instabilidade, né, política, instabilidade econômica também, né, porque eles têm uma economia muito primária, né, de exportação de açúcar e tudo mais, o Conselho de Segurança da ONU, em 2004, organizou a MINUSTAH, que é a Missão de Paz para a Estabilidade do Haiti. E eles iam ficar lá as tropas iam permanecer no país durante um período de tempo, só que depois do terremoto de 2010, este tempo foi prolongado, e a missão só terminou em 2017. E durante todo esse tempo que as tropas permaneceram no país, os haitianos eles ficaram insatisfeitos, porque as tropas foram acusadas de agirem com violência excessiva e também foram acusados de causar a epidemia de cólera de 2010, porque as bases militares, né, continham soldados que estavam doentes e o esgoto das bases militares contaminou o rio que abastece a população. E aí, né, teve muitas mortes e tudo mais. E então é isso. Acabou o trabalho. Acabou. Eu queria mais. Eu queria que vocês ficassem falando até amanhã. Coisa linda, viu? Maravilha. Olha só, moçada. Pois é, o aspecto da atualidade que eu queria que as meninas abordassem era justamente a questão da pobreza do Haiti. O Haiti hoje é o país mais pobre das Américas e então a gente tem uma situação contemporânea trágica de um país que começou de uma forma gloriosa. Então, ali, quando no processo de independência do Haiti, estava falando justamente daquele aspecto que eu estou chamando a atenção para vocês, que embora o projeto revolucionário francês fosse extremamente interessante, até bonito de se ver, na verdade, como que um povo mobilizado por ideias faz uma revolução, muda o mundo, muda o curso do mundo, muda toda a história do Ocidente, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que todo qualquer movimento tem seu limite. Então, o limite da Revolução Francesa foi justamente não ter incluído alguns setores.
Quer dizer, a gente, na verdade, percebe que já ali a partir de 1789, quando tem, vocês vão lembrar do caso, quando tem os Estados Gerais, que aí o rei Luís XVI convocou, né, a representantes do primeiro, segundo e terceiro estados. Beleza, só que a França tinha um monte de colônia naquele momento. E os colonos, ou seja, homens brancos, que estavam presentes nas colônias, eles também queriam participar dos Estados Gerais. Os Estados Gerais não vão para frente, o terceiro estado sai, né, e faz a Assembleia Nacional Constituinte. Quando começa a Assembleia Nacional Constituinte, os colonos de novo falam, não, a gente quer representar, a gente quer ser representado. Bem, aí nesse momento entra um conflito, porque os próprios negros e mestiços também querem ser representados na Assembleia Nacional Constituinte. E aí, porque a todo momento, lá na Assembleia Nacional Constituinte, os revolucionários estão falando em liberdade, estão falando em igualdade, estão falando em propriedade, estão falando em fraternidade, estão falando em valores que todo mundo queria. Todo mundo queria esses valores, todo mundo queria acabar contigo, todo mundo não, mas a galera que era revolucionária, todo mundo queria isso. A galera que apoiou a revolução queria isso. Só que no final das contas, quando o processo revolucionário ele começou a entrar em curso efetivamente, quando o rei é morto, quando ele é preso, enfim, quando eles proclamam a república, os girondinos, por exemplo, o projeto deles é de não incluir de alguns setores fundamentais. Por exemplo, não inclusão dos camponeses. Uma ampla reforma agrária foi feita inicialmente pelos jacobinos, mas só foi levada a cabo pelo Napoleão Bonaparte. E os limites justamente da Revolução estão no ponto de que não incluíam os negros, mestiços, negros, não incluíam as mulheres, e essa não inclusão, ela retarda uma revolução mais ampla, mais representativa, né? E aí faz com que, por exemplo, na atualidade, estejamos discutindo questão de direitos que não foram contemplados há 200 anos. Então, perceba como que até hoje a gente está vivendo sob a promessa do iluminismo, porque está todo mundo pedindo ainda liberdade, está todo mundo ainda pedindo igualdade jurídica, está todo mundo pedindo o direito à dignidade humana, está todo mundo pedindo isso. E aí, quando a Revolução começa efetivamente lá na França, os intelectuais, principalmente mestiços, que já eram homens livres lá no Haiti, falam assim, não, peraí, tudo bem, e nós aqui? A gente não vai ser libertado, não? Aí, até que o pessoal meio que ignorou a situação do Haiti, e aí, por ter sido ignorado, porque a princípio foram manifestações pacíficas, foram manifestações diplomáticas, mandaram recados, enfim, mandaram mensagem de WhatsApp, enfim. Aí, como os negros, de uma forma geral, e os negros escravizados e os negros livres e mestiços não tiveram as suas reivindicações atendidas, o que eles começaram a fazer? Começaram a pegar em arma, começaram a lutar. O Haiti, 90% da população era de negros, livres e escravizados. Para sustentar o Haiti daquela forma, era a base de muita violência, como também aqui no Brasil. Então, a violência é uma marca da escravidão e impede a sociedade de se desenvolver como um todo. A violência contra determinados grupos, né? Então, a prática de violência do Estado, instituída e estrutural do Estado, ele impede o desenvolvimento. E isso que aconteceu. Por um lado, os franceses, então, defendiam a liberdade, mas, por outro, queriam manter a escravização de milhares de homens e mulheres aqui no Haiti. Aí, então, eles fazem a revolta, fazem uma revolta inicialmente violenta, difícil, complicada, mas chega em 1794, quando os jacobinos estão no poder, eles fazem a liberdade. Não, tudo bem. Acabou a escravidão, eles aboliram a escravidão. Só que aí, quando os girondinos voltam ao poder, aí os girondinos, já em julho de 1794, os girondinos falam assim, não, acabou não. A gente só estava brincando. Aí os haitianos, não, senhor. E aí, então, os haitianos vão se organizar, liderados pelo Louverture, e vão fazer uma revolução bem-sucedida, que vai culminar com a independência e com a abolição da escravidão. O triste dessa história toda é que, no final das contas, o Louverture foi preso, e o Dessalines, que substituiu, no final das contas, ele se tornou uma espécie de Napoleão.
era um governo autocrático, não era democrático. O Dessalines, que foi um revolucionário ex-escravo, quando ele subiu no poder, depois a gente vai fazer atividade sobre isso. Vocês vão ver que a forma como ele se apresentou... O imperador, né? O Dessalines. Exato. Pois, tá vendo como é que os rituais, eles acabam se parecendo, porque o Napoleão se autoproclamou, o Dessalines era como uma espécie de um Napoleão do Haiti. E aí, autocrata, pouco democrático, não... Enfim, aí, pouco a pouco, infelizmente, a gente não tem tempo para estudar, mas se a gente estudasse a história do Haiti, do século XIX e século XX, a gente ia ver que é uma história de ditaduras, e só foi empobrecendo cada vez mais o país. Aí chega em 2010, tem um terremoto terrível, não sei se vocês têm memória disso, mas um terremoto terrível, em que milhares de pessoas morreram imediatamente, assim, 250 mil a 300 mil pessoas, e depois, com um surto de cólera lá que matou tantas outras milhares de pessoas, 20 mil pessoas mais ou menos, e o Haiti continua aquela pobreza danada, tá? Infelizmente, os nossos maiores projetos de liberdade e projetos de revolucionários tiveram seus limites. E agora eu estou muito triste, eu preciso ali no canto chorar, porque não dá. Ô, meninas, parabéns pela apresentação, maravilhosa, também sinais evidentes de boa pesquisa, organização das ideias, clareza na apresentação das informações, organização das fontes pesquisadas. Parabéns, vocês estão brilhando, viu, gente? Não é demagogia. Eu estou encantado pela forma com a qual vocês estão apresentando e se dedicando também para fazer as atividades. Muito obrigado pelo privilégio de ter vocês como meus alunos. Pode falar, Ana. É porque, como o Haiti foi a primeira colônia, né, a abolir a escravidão,